Vagueia pela noite aquela figura. Ela se move e tem vida, mas não age e nem pensa. É uma sombra atrelada a mim. Ligo a lanterna e acendo uma vela, mas ela continua lá. E tenho a impressão, quanto mais luz eu jogo, mais faces ela possui. Suma! Suma daqui! Tento gritar. Ela continua lá, me seguindo aonde eu vá. Essa imagem não sou eu, mas é como eu sou visto. Em forma de escuridão, qualquer um pode ver o que quiser. Inteligente é aquele, somente aquele, que vê além da sombra. Olá, meu nome é Gabriel Félix e hoje eu tô trazendo para vocês um pouco sobre a minha criatividade, na verdade. Tô trazendo essa temática por conta de alguns fatores. Eu quero abordar em alguns vídeos como o uso da escrita, na verdade, tem sido uma forma muito boa de tanto expressar minha criatividade quanto de aliviar a minha ansiedade, melhorar realmente a minha qualidade tanto de pensamento, tanto de vida, a forma como eu lido com as consequências das coisas, por exemplo. E eu vou trazer alguns assuntos de alguns anos atrás. Eu poderia trazer de alguns assuntos recentes, mas como eu ainda tô lidando com eles, eu vou deixar para trazer esses assuntos mais para frente. Então eu vou trazer alguns assuntos que eu escrevi, que eu lidei na época de 2023, mais ou menos, e da época de 2022 para 2023, basicamente o que eu aprendi nos últimos 5 anos, usando a escrita para benefício próprio, como uma forma de tratamento, não de forma individualizada. Eu comecei essa forma de expressão, o uso do diário, e também para criatividade, por também livre-arbítrio. Eu tinha muita curiosidade de como eu faria um diário, mas também eu tive acompanhamento com a minha psicóloga na época que eu comecei. Hoje em dia eu não tô fazendo tratamento, gostaria muito de estar ainda no tratamento, mas não estou. E eu vou trazer essas questões, eu acho que vai ficar um vídeo maneirinho. Eu vou tentar contar uma história, ao mesmo tempo que não vou deixar claro o que eu tô dizendo. Subúrbios de uma mente cansada. Há dias entreguei flores, há dias desejei o bem, há dias eu me assombro, há dias eu me adapto, há dias eu ganhei uma flor, há dias vejo que não fora você, há dias eu espero, há dias eu respiro, há dias me cortei, há dias sobrevivi, há dias mergulhei sem relutar, há dias eu renasci, há anos corro atrás, há anos sofri, há anos lutei para estar aqui, há anos o sol vai e vem, há tempos sei de tudo. Tudo que resolvi ignorar para seguir. Seguir alguém que nem sempre estava me guiando. O amor não é cego, o amor ele cega. Ou pelo menos o que eu achava que era, aquele sentimento. A direção é algo relativo para aquele que anda na luz e para aquele que anda nas sombras. O sol nasce e se põe em direções diferentes. Com o passar do tempo, até ele cansa de estar naquele mesmo lugar. Todos os dias. O sol ilumina e mostra o caminho. Seu exemplo é eterno e doloroso, pois sua partida é fria, mas ele sempre nasce em um novo dia. Esse poema em específico, eu escrevi numa época bem nítida para mim, porque faz mais ou menos exatamente 4 anos, eu acredito. Estamos em 2022. Não, temporalmente assim no passado, então são 3 anos, e em 3 anos atrás estaremos em 2023, então acredito, na verdade fazem 2 anos, olha só, esse em específico eu acho que fazem 2 anos, e foi um gesto, né, que eu tive, e recebi de volta o mesmo gesto, só que de uma outra pessoa, o que me surpreendeu positivamente, mas eu não esperava, não foi algo artificial, foi algo muito natural. E escrever isso aqui me libertou de muitas formas, porque eu acreditava que eu precisava, de alguma forma, demonstrar um certo sentimento por uma pessoa, só que eu não precisava. Foi um gesto que eu tomei de livre e espontânea vontade, sem muita razão. Eu só vi, era aquelas flores de cetim, tava em hype na época, bagulho de buquê e tal, e aí eu não fiz um daqueles gigantes também, porque peraí,
Não fiz o maior buquê da minha vida. Mas eu acho que eu fiz umas 5, 6 flores. Eu não precisava fazer aquilo, eu achei que ia ser muito bacana pra pessoa receber, porque a pessoa não gostava muito dessa coisa de aniversário e de receber presente também. Era um pouco estranho, pelo que eu me lembro agora. Não sei justificar direito os meus erros, mas estou tentando. E apesar de tudo, eu estava muito cansado de uma certa repetição dentro dessa situação. Então, eu acreditava que eu estava sempre demonstrando mais do que a outra pessoa, sempre eu estava fazendo mais e mais e mais e mais e mais. E eu acho que naquela época eu não pensava que eu poderia estar enxergando da forma errada. Hoje eu vejo que eu estava enxergando praticamente tudo da forma errada. Porque não é que a pessoa demonstrava pouco, era porque eu demonstrava demais. Eu queria sempre estar mostrando uma importância que uma pessoa tinha na minha vida, mas eu não precisava. Hoje, as pessoas que são importantes pra mim são pessoas que estão no meu convívio. Eu não fico demonstrando o tempo todo que elas são importantes pra mim, porque se eu tô dedicando meu tempo a estar com elas, se eu tô mandando uma mensagem, por exemplo, eu tô no final do meu semestre da faculdade, então se eu não tô estudando, eu tô fazendo alguma coisa que eu considero produtiva pra eu falar com alguém, pra eu tirar um tempo pra jogar com alguém, pra poder conversar, trocar uma ideia. Cara, é muito difícil. Hoje, pra mim, eu demonstrar que alguém é importante pra mim é estar falando com a pessoa, é estar conversando, tentar falar até do meu próprio dia ou escutar o dia dela. Aqui dentro de casa é mais comum escutar sobre o dia deles do que realmente conseguir falar o que eu queria falar. Mas acontece e eu acho isso muito mais importante hoje em dia. Antigamente não era assim. Eu pensava que pra eu realmente me importar com alguém, pra eu realmente gostar de alguém, eu tinha que fazer coisas. Fazer coisas com a pessoa, fazer coisas por ela, criar coisas pra ela. Eu desenhava, eu escrevia poema, eu fiz o buquê, eu fiz várias coisas que, tipo assim, eu não tô nem falando de romanticamente. Eu fazia isso pros meus amigos. Agora, o que aconteceu é outra história, mas o foco é o poema. Inclusive, eu vou passar um pouco mais pra frente. Vou passar agora pro próximo poema, pra vocês entenderem um pouco mais dessa história, porque é toda uma grande narrativa. Eu me empolguei e agora eu vou ler TikTok, TikTok, TikTok. E não é o aplicativo. É pra imitar um relógio. Me sinto apertado nesse aguardo. Pego o telefone e ele me sufoca. A notificação não está torta. Somente sua presença oculta. Por onde andas se não aqui? Durante os dias me esqueci. Está ocupado demais, sem tempo capaz. Vaguei, vaguei. Me perdi e me encontrei. Perto de você, longe de você. Se já não se importa tanto comigo, por que não se desfaz de mim, me libertando para ir além? Eu era um desempregado. E para poder falar aqui um pouco mais sobre o que eu enxergava nessa situação toda, apesar de eu gostar muito da estética, eu estou ficando com muito calor, porque eu tô com essa blusa, e aí eu botei a jaqueta. Eu vou ler um conto. Calma, não precisa se desesperar. Não precisa se desesperar. Eu vou ler um conto. Ele é um conto que também eu escrevi nessa época. Vai dar pra entender melhor o que eu tentei explicar antes, porque era como a minha cabeça estava enxergando tudo isso. E eu vou ser bem sincero, hoje eu só enxergo o problema e eu entendo as coisas que eu fiz como algo que eu não repetiria, porque eu escrevi. Porque se eu só olhasse pra trás e pensasse, nossa, as coisas aconteceram dessa forma, eu ia estar vendo sempre o mesmo ponto de vista. A história sempre ia ser contada por alguém olhando pra trás. Mas quando eu pego a história que eu escrevi no que era o presente e olho do futuro daquele presente, eu vejo que tem coisas que não fazem mais sentido pra mim, pra quem eu sou. Porque a minha realidade mudou. O meu dia a dia mudou, o meu tempo mudou. O diário, ele tem sido, sim, muito importante pra mim, pra minha vida, pra evolução de todas as minhas formas de pensamento. Inclusive a leitura. Passou uma moto aqui. Inclusive, a leitura tem me salvado muito de algumas questões que eu não sabia lidar. E o conto não é sobre um aniversário. Uma luz se acende na cozinha. Há um homem sentado à mesa, dormindo sobre seus braços.
Sua roupa está amassada. Em poucas horas, ele estará novamente saindo de casa para viver a vida fora desse apartamento. Sua cabeça baixa e a respiração pesada indicam um sono profundo. Me aproximo dele. Sei que ele está cansado. Tem tantas coisas que ele queria melhorar, mas não consegue o que gostaria. Não sente que melhorou bastante. Ele está obcecado pela própria evolução e acabou esquecendo de se amar do jeito que é e aprender como lidar com as pessoas ao seu redor. Cheguei do lado dele e o sacudi. Agora era a hora de fazer a minha parte. Acorda, digo. Oi, amigo, responde ele levantando a cabeça e erguendo as costas. Você veio. Eu te disse que iria vir. Por que achou que eu não viria? Você tinha mandado mensagem dizendo que não ia conseguir. Relaxa, dessa vez eu não podia faltar. Fiz o que dava para ser feito e deixei o resto para depois. Você é mais importante. Obrigado, disse ele. Primeiro olhou para o bolo em sua frente e depois para mim e me abraçou. Mas já estava tarde e o corpo do homem começou a doer. Eu pude sentir a dor nas costas, como uma bela pontada. Levantei minha cabeça e olhei o telefone. Eram 4 horas da manhã. Eu dormi sentado na cadeira, esperando. Talvez se eu me esforçasse mais, ele fizesse questão de vir. Ou a versão dele na minha cabeça seja mais gentil. Basicamente, era como eu enxergava tudo. Eu enxergava tudo como uma questão grandiosa de eu não fiz o suficiente. Eu não me esforcei o bastante. E hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não poderia frequentar todo final de semana um aniversário dos meus amigos. Tem aniversário dos meus amigos que eu não consigo ir. Porque eu tô ali, estudando. Tô ali, só fazendo isso. Tipo, só estudando. Porque tem professor que não sabe dar aula. Aí o que eu faço? Eu pego o conteúdo dele, ou seja, que eu não sei nada, e eu tenho que estudar sozinho. Então, muitas das vezes eu tô tentando correr contra o tempo, fazendo o plano Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, ou então 5 meses de aula em um dia. Não tem o que fazer. Eu não tenho tempo. Pra mim, era só uma questão de esforço. Ah, eu vou me esforçar porque a pessoa vai gostar de mim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Nananana. Porque pra mim, a questão da pessoa gostar de mim dependia do meu esforço a ela. Eu tinha que fazer coisas para ela. Eu tinha que correr atrás de que hoje não fazem sentido. Hoje não fazem sentido. Se as minhas amizades parassem de falar comigo só porque eu não tô todo final de semana fazendo alguma coisa, ou então todo dia fazendo alguma coisa, porque minha semana é acordar cedo e chegar em casa tarde, durante a faculdade. Daqui a pouco eu tô entrando de férias da faculdade e aí muda um pouco. Mas basicamente é a mesma coisa. Eu saio de manhã, chego tarde da noite. Eu passo mais tempo na rua do que em casa. Eu não tenho tempo. E se eu encontrar alguém na rua é uma coisa muito rápida. Já foi. Eu acho que a questão de olhar as coisas que eu escrevi ajudaram muito nesse processo. De aceitar que minha vida também mudou. Nessa época em específico, eu já estava em Volta Redonda. Eu comecei minha graduação em Volta Redonda. Tudo mudou por conta disso. Eu não percebi como a minha vida, de uma hora para outra, eu passei de um adolescente para um adulto. Agora eu vou dar sequência um pouco no conteúdo, né? Ter esse diário é muito bom, porque apesar de tudo, eu não sabia o que escrever e eu escrevia sobre qualquer coisa. Só que olhando pra trás, eu vejo o que eu achava que era qualquer coisa, na verdade era o que era importante pra mim. Então, se eu escrevi no diário, era porque isso era relevante. Mas olhando pra trás, eu digo, não era pra ser relevante. Era naquele momento, mas não deveria. Eu não deveria ter dado tanta importância pra algumas coisas que hoje eu entendo melhor. Eu não falo isso em tom de culpa pra mim mesmo, mas eu digo isso em tom de reflexão mesmo,
de coisas que eu entendi que deveriam mudar e eu mudei. Felizmente. Nem tudo tá perfeito. Eu não posso dizer que eu aprendi tudo que eu deveria aprender ou algo do tipo, mas eu sei que por conta do meu diário tem sido mais fácil. Mas em questão de criatividade, pensamento crítico, eu diria que eu não tenho tanto tempo, não tenho tanta disposição. Antigamente eu era desempregado e aí era muito fácil. Mente vazia. Hoje em dia minha mente está sempre ocupada. Ou eu tô pensando no que eu vou ter que fazer segunda-feira no trabalho, ou eu tô pensando na matéria que o professor vai cobrar na prova e parece que nem ele sabe a matéria que ele vai cobrar. Muita coisa mudou. Só por ler. Esse é mais recente. 5 de julho de 2025. Foi quando eu escrevi esse. Não é sobre a mesma situação, mas já tem quase um ano. E pra aumentar um pouco o drama, eu vou ficar com o microfone. Que eu adoro ficar com o microfone na minha mão. Me julguem, me julguem. O nome do conto se chama Passos Não Dados. Como poderíamos andar adiante sem termos conhecimento daquilo que estamos deixando para trás? Uma história que é ignorada não se é contada, nem mesmo transformada. Alguns passos que queremos dar para seguir em frente nos forçam a reviver coisas que não gostaríamos de ter vivido. Quanto mais olho para trás, mais parece que nunca saí daquela dor. Mas quanto mais eu tento ignorar ela, mais ela me machuca. E quando eu paro de senti-la, ela está se expandindo dentro de mim, dominando cada vez mais espaços. Assim que ela aparece de novo, é tarde para tentar contorná-la. Ela já teve controle sobre mim. A dor, o medo, o desespero. As pessoas que essa dor atinge não foram as que a criaram, mas foi por falta de coragem que isso aconteceu. Para andar em frente, eu devo andar. Não posso me desesperar com o que posso encontrar, mas preciso observar tudo aquilo que já fiz e passei e continuar adiante. Se uma dor foi tão grande, não pode ser ignorada. Apesar de estar com medo do que posso esbarrar, prefiro saber por onde minhas sombras andam. Elas não podem deixar de serem vigiadas. Apesar de buscar a melhor das coincidências sobre meus comportamentos, me cego com um futuro que busco e esqueço do passado ao qual me pertenço. Não sou mais aquilo de que me lembro, mas não sou capaz de me sentir confortável ignorando os motivos de ser e estar quem e como sou. Sou tudo o que vivi e buscarei eternamente por alguma alma que entenda isso também. Pois apesar de ser confiante, comunicativo e ter uma autoestima hoje, um dia essas coisas eram tão distantes quanto as estrelas. Observava-as de tão distante que parecia impossível alcançá-las. Apesar de não ser o centro do universo, eu tento brilhar ao meu máximo para aquelas pessoas que escolheram estar ao meu redor, sendo o calor dos dias frios, o conforto dos tempos difíceis, a luz em meio ao apagão. Me esforço tanto para tudo que já nem sei quando foi que eu realmente parei de tentar. Talvez eu nunca tenha parado de tentar, mas por não saber parar, eu já tentei acabar comigo. Os caminhos que seguimos às vezes não levam a lugar algum. Uma placa de rua fechada, aquele caminho que era minha base, meu porto seguro, quando minhas pernas estavam cansadas de correr contra o mundo e o tempo, não poderiam me levar além. Ao me recusar que aquele lugar não era mais meu, tentei fazer com que o caminho continuasse. Fazia viagens levando materiais para construir uma estrada, uma rua, talvez uma ponte de madeira, mas aquele lugar não mantinha. O asfalto quebrava, a rua desaparecia e a ponte cedia. Não era o lugar de construir nada. O mais impressionante era que, ao olhar para trás, hoje, eu vejo que fui teimoso em tentar manter algo que havia limite. Eu acreditava que precisava daquele caminho para viver. Assim, eu ignorei tudo que já havia sobrevivido, experienciado. Eu sempre soube voar sozinho, mas de alguma forma eu acorrentava minhas asas para estar mais próximo daquele caminho que um dia foi abrigo e se tornou escuridão. Andando por ele, eu costumava ver mais estrelas do que havia visto em toda a vida, mas eu não reparei como todas passaram a desaparecer do céu. Quando eu finalmente abri minhas asas e levantei voo, eu percebi que após o abismo que o caminho era incapaz de atravessar, haviam linhas e linhas de caminhos, em formatos, cores e até iluminações diferentes. Hoje eu sobrevoo um caminho, mas de alguma forma, se eu tento encostar no chão, há uma espécie de campo magnético que me afasta. Sem olhar para o que eu já vivi, se eu obedecesse minha natureza teimosa, eu compraria sapatos de chumbo para andar, mas eu não vou me prender a algo que é incapaz de me abrigar. Sou um espírito livre, como um pássaro, mas isso não me impediria de ter um porto seguro. Voar sobre os caminhos faz parte da vida, mas não é porque eles estão todos lá que preciso segui-los. Eu só quero um caminho para mim. Eu seria feliz em me juntar a algo capaz de evoluir junto, mas por enquanto, eu voarei quando for para voar e descansarei nas flutuações desse caminho, que não me aceita chegar perto, mas não me quer distante. Sou um viajante que já voou e andou muito, sempre correndo contra o tempo, mas dessa vez eu não tenho pressa. E se não for para ser, um dia eu voarei e buscarei outro lugar para descansar. Depois de tudo que eu li, é muito legal ver que, de forma automática, eu tive uma conclusão de todos os outros contos que eu li hoje.
Os poemas que eu li, eles eram mais antigos, mas esse já tem quase um ano, esse conto já tem quase um ano, e na verdade eu nem sei se eu posso chamar de conto, porque ele não conta nenhuma história física, é toda uma história mental, e na verdade é a forma que eu escrevo. Se tiver errado, eu sou errado. Eu lembro que quando eu escrevi, eu tava vendo tudo que eu tinha escrito, tanto nos poemas quanto nos contos, na época de que tudo parecia grande demais, e hoje olhando para trás, eu vejo como tudo aquilo realmente era demais para mim e eu não sabia lidar. Ter uma comprovação física, digital, de como eu pensava, me ajudou a refletir sobre tudo o que aconteceu, porque se a gente não tem registro de nada, a nossa mente prega peças, então a gente acaba se lembrando das coisas de formas que não deveriam. Às vezes a gente pensa numa pessoa que machucou a gente de uma forma muito carinhosa, porque tivemos bons momentos. Ou então a gente pensa numa pessoa que sempre se esforçou muito pra estar por perto, demonstrar da forma dela que se importava com você, e você só é capaz de lembrar de como tudo deu errado. Sempre existem dois lados de uma história e às vezes você conhece as duas, só que você esquece. E pra perdoar, normalmente eu percebo que aqueles problemas do passado não me atingem mais. Hoje em dia tem muita gente que eu simplesmente não tenho problema em ter por perto, porque o que aconteceu no passado ficou no passado, foi resolvido, foi conversado e acabou. Só, simples assim. Mas eu perdoei. Na maior parte do tempo, eu perdoei. Mas assim que a pessoa errar de novo comigo, acabou. Eu não vou ter mais aquela atitude de tentar fazer as coisas dar certo. Eu não vou ter aquela atitude de buscar uma resolução, uma conversa. E eu não tô dizendo isso pra casos recentes. Na verdade, eu tô dizendo isso mais pra casos antigos mesmo, de tipo, anos atrás. Eventos recentes, na verdade, ainda são um conflito pra eu tentar lidar. Tem muita coisa que não faz tanto sentido. Eu ainda sou eu, apesar de querer muito, eu ainda tenho minhas questões com apegos. E aí eu começo a fazer as minhas coisas, as minhas deliragens, tipo buquê, um poema principalmente. Mas essa é história pra outra hora. Se eu for contar, talvez daqui a 5 anos. Que aí já vai ter passado bastante tempo, ninguém vai poder encher o meu saco. Por enquanto, nós temos essa linda história que foi narrada nos últimos 5 anos por meio desses poemas e contos. E de bônus, esse foi um divisor de águas. Eu acho que se um dia eu for publicar o livro que eu tenho trabalhado já tem uma década, com certeza eu vou convidar elas para participar desse momento comigo. Hoje eu entendo perfeitamente coisas que eles diziam para mim que na época não faziam sentido para mim. Hoje fazem sentido. Com a ajuda de uma dessas pessoas eu escrevi esse conto. O nome dele é Pedestal. Há muito tempo atrás, plantei um girassol. Havia encontrado ele por acaso, pela vida, e dei morada a ele em meu coração. Maldito momento que me encontrei, me escondi dentro de mim, mesmo após isso. Após confessar a ele o meu amor, pegou suas raízes e se desplantou. Desfez sua morada em meu coração de forma tão repentina que a terra onde se localizava agora tinha um buraco. Com o tempo pude perceber como aquele buraco não era culpa minha. O girassol decidiu sozinho para onde gostaria de ir. Ofereci minha morada e nessa hora ele se foi. Não muito tempo depois, esse mesmo girassol estava com as raízes expostas, batendo em minha porta. Ele buscava se abrigar em algo que já conhecia. Sentia a falta dos nutrientes da minha terra. Os portões eram altos, eram pesados. Não me movi para que ele pudesse entrar. Ele estava do lado de fora, se queimando na rua do calor. Com o passar do tempo, ele entrou de alguma forma. Devo ter deixado uma brecha em um dia inconsequente. Mas quando esse mesmo girassol tentou se plantar de volta no mesmo lugar, suas raízes queimaram mais do que o calor da rua. Os nutrientes da minha terra sabiam tudo que a saída do girassol gerou na terra. Por isso, já havia decidido. Essas raízes jamais se fixariam nessa terra novamente. Um ano após, finalmente não haver mais resquícios do girassol, apareceu outro girassol. Esse segundo tinha histórias novas para contar. Parecia encantador. Ele possuía melodia própria e trabalhava em cima disso todos os dias. Parecia alguém decidido. Maldito seja o momento que acreditei em uma planta. Abre aspas. Relaxa, eu não vou fazer que nem o outro cara. Fecha aspas. Dizer é tão mais fácil. Mas como não acreditar quando se é ouvido em canção? Ele constantemente cantava alguma música que falasse sobre algo diferente, que deixasse aquele sinal de afeto. Mas suas palavras sempre foram somente palavras. Jamais teve sequer uma ação que refletisse as vontades expressas em suas falas. Jamais deixei que ele se plantasse. Mas ao mesmo tempo, deixei claro que ele teria água e sombra fresca para se acomodar. Ele vinha um dia e desaparecia. Às vezes por dias, às vezes por semanas. E quando retornava, se desculpava por motivações para o sumiço. Boa parte era mentira.
Ele só não queria estar em meu terreno. A água e a sombra estavam lá. Ele sabia disso e não se importava de desaparecer. Sempre demonstrei interesse demais por tudo que ele expressava, por tudo que produzia e gostava de fazer. Mas eu não era ninguém. Não era o bastante. Se eu fosse diferente, talvez ele viesse falar mais comigo. Talvez ele não fosse preferir outra pessoa. Talvez. Depois de tanto tempo mergulhado nesse mar de incertezas, eu encontrei uma luz que me faria sentido. Assim, me desafoguei. Lembrei que esse mar é a minha terra e ele era o convidado. Tendo meu próprio ritmo, eu segui em frente. Não houve um ponto final, uma conversa, uma briga, somente o distante ar de, abre aspas, nunca nem começou, como poderia ter um fim, fecha aspas. Assim que eu deixei de mandar mensagens, assim que eu deixei de procurar, ele se foi. E eu também. Percebi como estava tudo uma bagunça. Não sabia mais se eu era um mar ou uma terra fértil. Passei um pouco mais de 1 ano sem ter novas notícias sobre mim, quando me deparei com uma planta nova. Ela estava vagando pela região. Um amigo me trouxe-a. Eu não queria que ela estivesse por aqui. Por que tem alguém batendo em minha porta? Por que alguém quer me conhecer? Por que alguém quer novos amigos? Eu estava bem onde estava, com os amigos que tinha. Essa planta é um cacto. Ele não poderia ter me provado mais que estive errado esse tempo todo. Assim que o conheci, parecia que não tinha se desenvolvido por completo. Suas vivências acerca da amizade eram poucas. Ao me aproximar dele, dediquei um lugar a ele onde houvesse luz do sol, mas que se fosse preciso, poderia cobrir e esconder-lhe do sol. Nunca tinha plantado um cacto. Por isso, era tudo completamente novo para mim. Eu me aproximei dele devagar apesar de tudo. Pude sentir seus espinhos como uma espécie de barreira, mas era possível segurá-lo e carregar para onde eu fosse. Tinha medo de que ele pegasse suas raízes e fosse embora, ou deixasse de frequentar minha morada. Abre aspas. Eu não quero te machucar, não quero te magoar. Fecha aspas. Mas essas palavras piscaram em minha mente e eu vi ele, o segundo girassol. Ouvir essas palavras deixaram uma marca no cacto. Com o tempo, só fomos ficando mais próximos, mas éramos somente amigos um do outro. Com o tempo, ele se tornou um dos meus melhores amigos. O cacto estava como uma vez os girassóis estiveram, sob um pedestal que os elevava em um sinal de prioridade, importância, dedicação. Até mesmo eu que os colocava nessa posição estava abaixo, dentro de meu próprio jardim. Tudo começou a soar muito frenético. Eu passei a ser mais frenético acerca de tudo. Passei a conversar com o cacto sobre seus espinhos e arranjávamos formas para que eu pudesse abraçar o cacto diariamente, sem que os espinhos me segurassem. Tentamos colocar pedaços de borracha em cada um de seus espinhos. Por um tempo isso funcionou muito bem. Essas borrachas me faziam bem, mas pressionavam os espinhos contra o corpo do cacto. Assim que as borrachas saíram do lugar, muitos espinhos ficaram enfincados em mim. Na tentativa de escapar deles, arranquei alguns do cacto, abrindo ferida nele. Os espinhos que não se fixaram em mim deixaram feridas expostas, com sangue escorrendo. Fiquei com medo do cacto, assim como ele estava com medo de mim. Passei um ano inteiro cuidando de um jardim diferente. Um jardim que era meu, mas era muito distante do cacto. Até que eu retornei. Ambos não tínhamos mais feridas que nos causamos. Pelo menos não estavam visíveis. O tempo é uma medida imutável que atravessa tudo que existe. Descobrimos seu efeito da pior forma, pois cometemos os mesmos erros de novo. Tentamos nos aproximar sem nos machucar. O cacto não era constante em nossos encontros. Já não nos encontrávamos mais em tantos lugares e nem mesmo ele estava plantado. Porém, seu pedestal ainda estava no jardim. Estava de pé. Houve um boato no horizonte. O cacto havia recolhido seus espinhos. Isso era bom. Deveria ser bom. Ele foi capaz de recolher seus espinhos para que outra pessoa o abraçasse. Mesmo vendo que não foi comigo, acho que foi por egoísmo, mas eu tentei ter uma parte disso para mim também. Queria sentir como era o cacto sem seus espinhos, mas quando o abracei, seus espinhos voltaram e me atingiram. Eu não conseguia encará-lo. Adentrei em meu terreno e nada mais fazia sentido. Abre aspas. Será que o problema sou eu? Fecha aspas. Talvez eu tenha pedido demais de novo. Será que foi isso? Será que eu só estava pensando realmente em mim? Tudo começou a rodar e escureceu. Meu jardim parecia completamente maior do que eu era. Os muros estavam muito mais altos e o sol desaparecera, em meio às nuvens densas e negras que surgiram no céu. As nuvens formaram também um tornado, que agora me cercava. Era tudo demais, era tudo muito forte. Impossível de se agarrar em algo sem sair voando. Raios e trovões me circulavam. Todas as vezes que eu pensava no cacto, via flores nele. Mas não eram flores de um cacto, eram girassóis. Aqueles mesmos que já me machucaram antes. O cacto adentrou no jardim. Seus espinhos estavam armados. Ele veio até mim, mas eu não permiti que ele se aproximasse. Ele me via como capaz
capaz de aceitar menos do que ofereceu tão facilmente a outra pessoa. Ele quis ficar, mas os meus ventos e destroços acertaram ele. Ele saiu do jardim machucado, mas eu também estava. Tudo passou a rodar mais intensamente. O espaço que possuía diminuiu. O olho do tornado estava fechando. O solo passou a desgrudar. Pude ver o mar negro sob a terra. Desconheço a profundeza dessas águas. Eu estava muito assustado. Nada tinha sentido. Até que uma estrela brilhou no céu e iluminou aquele pedestal. 3 plantas já se repousaram nele, mas foi somente quando essa estrela brilhou sobre ele que eu pude entender. Independente da razão, eu sentia que éramos melhores amigos. Mas por que parecia que o meu melhor amigo me odeia? Assim que eu derrubei aquele pedestal, ele mergulhou nas águas escuras e eu fiquei manchado por essa escuridão. Mas o tornado se dissipou e o solo se restituiu. Eu não odeio ele. Mas o que eu vou fazer se ele entrar aqui de novo e nos provocarmos mais dor em ambos? Ele está batendo no portão do jardim. O portão se trancou quando joguei ao mar aquele pedestal. Os muros continuam imensos. Não sei se é seguro deixá-lo entrar. É isso, gente. Eu só queria compartilhar um pouco das minhas histórias. E se for pra ter uma conclusão, eu diria que escrevam um diário. Vocês vão sentir muita diferença. E não se preocupa se você estiver pensando que, mas o que eu vou escrever no meu diário? Você vai saber. O meu tá em forma de poesia e de contos, mas você vai saber. E mesmo que você escreva qualquer coisa que pareça fútil, no futuro você vai olhar pra essa coisa que você escreveu achando que era fútil e vai pensar, nossa, mas por que eu escrevi isso? Será que era porque isso era relevante pra mim? Hoje não é mais. Pense sobre isso.